Você lembra por que decidiu empreender? Talvez não se lembre do dia exato, nem do plano inicial, mas provavelmente se lembra da sensação, aquela sensação de empolgação, de envolvimento, de propósito, a sensação de estar construindo algo que era realmente seu, algo que fazia sentido, algo que conectava quem você era com o que você fazia. As ideias surgiam com facilidade, o tempo passava rápido e mesmo o cansaço vinha acompanhado de um certo orgulho silencioso. Agora, você continua trabalhando todos os dias, continua tomando decisões difíceis, continua resolvendo problemas que outras pessoas não querem ou não conseguem resolver. Você entrega resultados, cumpre prazos, sustenta responsabilidades. Por fora, tudo parece funcionar, mas por dentro, algo mudou. Você percebe que já não sente a mesma empolgação. As conquistas não trazem o mesmo impacto emocional. O prazer diminuiu. Às vezes parece que desapareceu. E mesmo assim, você segue em frente, quase no automático, porque parar parece mais desconfortável do que continuar. E é importante deixar algo muito claro desde o início. Isso não é preguiça, não é falta de gratidão, não é fraqueza emocional. E não significa que você perdeu o amor pelo que faz. O que está acontecendo é mais profundo, mais silencioso e muito mais comum entre empreendedores do que quase ninguém admite. Existe uma ideia muito difundida de que o maior risco de quem empreende é desistir. Mas, na prática, muitos empreendedores não desistem. Eles continuam mesmo quando estão cansados. Continuam mesmo quando estão emocionalmente vazios. Continuam mesmo quando já não sentem prazer, sentido ou conexão com o próprio trabalho. O corpo continua funcionando, a mente continua resolvendo problemas, mas o emocional começa a se afastar. E isso costuma ser interpretado como maturidade, como disciplina, como força mental. A pessoa diz para si mesma que agora está mais racional, mais focada, menos emocional, que isso faz parte da vida adulta, que empreender não é sobre sentir, é sobre executar. Na psicologia, esse estado tem um nome muito específico: desconexão emocional funcional. Funcional porque a pessoa continua funcionando, continua produzindo, entregando, decidindo, mas desconectada porque o acesso às emoções vai sendo reduzido, pouco a pouco, quase sem perceber. O problema é que, por fora, tudo parece normal, ninguém percebe, e muitas vezes nem o próprio empreendedor percebe claramente o que está acontecendo. Ele apenas sente que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. Para entender isso, é preciso falar sobre o custo psicológico de empreender. Empreender não é apenas trabalhar muito, é viver em estado constante de decisão, decidir mesmo quando você está cansado, decidir mesmo quando está inseguro, decidir mesmo quando não tem todas as informações, decidir mesmo sabendo que um erro pode custar caro. Além disso, existe a pressão financeira, a responsabilidade com clientes, com colaboradores, com a família, com o próprio futuro. Existe a cobrança externa e muitas vezes uma cobrança interna ainda mais dura. Quando esse estado de alerta se prolonga por meses ou anos, sem pausas reais de segurança emocional, o cérebro entra em modo de proteção, e o cérebro humano é extremamente eficiente em se adaptar para sobreviver. Uma das formas que ele encontra para lidar com esse excesso de pressão é reduzir o acesso às emoções. Não porque sentir seja algo ruim, mas porque sentir começa a custar caro demais. Emoções exigem energia, exigem presença, exigem processamento. Então, de forma inconsciente, o cérebro começa a desligar o volume emocional. O prazer não desaparece, a motivação não some, eles são silenciados. Tudo começa a virar tarefa, tudo vira obrigação, tudo vira mais um problema a ser resolvido. Até as conquistas perdem o sabor. Você alcança metas que antes seriam comemoradas, mas agora geram apenas um alívio rápido seguido de mais cobrança. Você cresce profissionalmente, mas não se sente maior por dentro. Pelo contrário, às vezes se sente mais distante de si mesmo.
E aqui existe uma frase que resume tudo isso com muita precisão. Você não perdeu o amor pelo que faz. Você perdeu o acesso às suas emoções. Isso fica ainda mais claro quando observamos alguns sinais comuns desse estado. Talvez você se reconheça em alguns deles. Você vive ocupado, mas sente um vazio difícil de explicar. Nada empolga de verdade, mas tudo cansa. Descansar gera culpa. Parar gera ansiedade. O silêncio incomoda mais do que o barulho, porque no silêncio você se aproxima demais do que está evitando sentir. Você percebe que está sempre fazendo alguma coisa, sempre resolvendo algo, sempre se mantendo em movimento, mas raramente se sente presente no que está fazendo. É como se estivesse vivendo no piloto automático, apenas cumprindo funções. Isso não é falta de ambição, não é falta de propósito. É o sinal de que o emocional foi colocado em segundo plano por tempo demais. E aqui está o ponto mais perigoso, quando empreender se transforma, sem que você perceba, em uma forma de anestesia emocional. Manter-se ocupado vira uma maneira de não sentir. Resolver problemas vira uma forma de fugir do contato interno. E quanto mais você faz, menos você sente. É importante dizer com muita clareza: isso não é fraqueza. Isso não significa que você falhou emocionalmente. Significa que você é humano. Nenhum sistema humano foi feito para viver em estado contínuo de pressão, responsabilidade e cobrança, sem espaços reais de regulação emocional. O problema não é você. O problema é tentar sustentar tudo isso por muito tempo no modo aguenta. E quanto mais tempo você aguenta, mais distante fica de si mesmo. A boa notícia é que isso não precisa ser resolvido com grandes mudanças imediatas, nem com decisões radicais. O primeiro passo não é mudar sua vida, é se reconectar consigo mesmo. Por isso quero te propor agora uma microtécnica simples, prática e baseada em consciência corporal. Não é para resolver sua vida, nem para responder grandes perguntas. É apenas para religar. Pare por um instante. Diminua o ritmo da respiração. Inspire profundamente pelo nariz e solte o ar com calma. E então faça uma pergunta interna, sem tentar responder com palavras. O que eu estou evitando sentir agora? Não analise, não justifique, não explique. Apenas observe o corpo por cerca de 90 segundos. Perceba se existe alguma tensão, algum aperto, algum peso. Talvez no peito, no estômago, nos ombros. Não tente mudar nada, apenas perceba. Esse simples ato já começa a restaurar o acesso emocional, porque sentir não te enfraquece, sentir te devolve. Empreender não deveria te afastar de você. Se isso está acontecendo, não é fracasso, é um sinal. E sinais existem para serem escutados, não ignorados. Se esse vídeo fez sentido para você, salve. Volte nele quando sentir que está funcionando demais e sentindo de menos. E se você percebe que sua mente está forte, mas seu emocional está cansado, saiba de uma coisa: você não está sozinho.